Eu sou uma norte-americana casada com um brasileiro maravilhoso. E quando eu conheci meu marido querido, ele já tinha uma conexão muito especial com os Estados Unidos. Ele falava inglês sem sotaque. Hoje eu vou entrevistar ele. Vamos falar sobre a infância dele morando em Colorado, como foi voltar pro Brasil depois, as saudades que ele sente e no final vamos fazer um joguinho, se chama Rapidinho. Essa entrevista é cheia de amor, risadas, histórias, tanta de coisa boa. Tenho certeza que você vai amar. E antes de começar, se vocês querem ajuntar da nosso grupo do WhatsApp para os doidinhos e doidinhas, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, tá? É muito legal conectar lá, mas dia a dia eu gosto de enviar fotos, eu gosto de enviar algumas mensagens de voz, é muito legal lá, então vai lá depois desse vídeo, tá? Então, bem-vindos, meu marido querido, Filizola. Olá, muito obrigado. Um prazer estar aqui novamente. Então, vambora, né? Bora. Sempre que a gente conhece uma pessoa aqui nos Estados Unidos e nós falamos que você é do Brasil, eu percebo que muita gente não entende isso completamente. Inclusive, eles perguntam, você fala português? E na minha mente eu estou pensando, claro, ele falou que ele é do Brasil. Então, eu acho que a razão é porque você não tem um sotaque em inglês. Então, você pode falar um pouco sobre isso? Posso? Quando eu tinha 6 anos, a gente se mudou pro Colorado, Denver, Colorado, nos Estados Unidos. Então, eu acho que foi um tempo perfeito, assim, onde eu já sabia falar português, mas na escola a gente estava aprendendo a ler, eu acho, ou já tinha pouco, eu não sei, eu acho que mais ou menos isso com 6 você começa a ler, mas aí eu mudei e meio que parou isso no português e a gente foi pro inglês e estudamos em escolas americanas e aí a gente aprendeu inglês de uma idade muito nova, né? Então, com 6 anos. Aí, um ano depois, eu já nem falava português direito, falava com sotaque e minha língua nativa era inglês. E aí, a gente aprendeu a ler e escrever em inglês. E a gente, por sorte, não fiquei tanto tempo de modo a esquecer o português completamente. Quando a gente voltou pro Brasil, eu realmente falava português com super sotaque, mas aí eu acho que eu ainda era novo o suficiente para pegar o português de volta e eu era velho o suficiente para não esquecer o inglês totalmente. Então eu acho que eu consegui manter os dois e foi como se fosse uma coisa meio que ir na academia, assim, treinar, né? Quando eu voltei a falar inglês com mais frequência, não era tão fluente quanto eu falo agora, mas realmente quando a gente conhece alguns amigos, eles, você é brasileiro? Aí pensa às vezes que eu sou filho de pais brasileiros, mas nasci aqui, ou vim pra cá com 2 anos e não falo português, porque a maioria das pessoas perguntam, mas você fala português? Você consegue falar português? E eles não entendem que acho que foi um timing muito perfeito, assim, pra eu conseguir manter os dois. Que legal! Eu já sabia. Mas eu adoro escutar de novo. Então, minha próxima pergunta é que quando você morou em Denver como uma criança, você tinha saudades da sua família no Brasil? Ou só foi uma aventura muito legal morando em Denver? O mais interessante é que eu era muito novo. Então, a gente conversava, assim, eu conversava com meus avós e parentes, mas à medida que a gente foi ficando mais anos, eu fiquei quase 3 anos sem visitar. Aí depois eu visitei e aí ficamos mais 1 ano. Mas eu fiquei esses 3 anos sem visitar, eu meio que lembrava, assim, de alguns primos, os mais óbvios, assim, que eram mais da minha idade, mas na família da minha mãe eu lembrava mais, na família do meu pai tinha muitos primos, então eu não lembrava de todos. Inclusive eu não lembrava de todos os tios e tias, então a gente foi esquecendo. O que eu acho muito triste, assim, porque a gente não podia ficar indo e voltando, ainda mais que minha mãe tinha 3 filhos, então era muito caro, mas a gente acaba esquecendo um pouco. Então, eu não acho que eu tinha essa saudade, assim, tipo, do Brasil. Talvez eu tivesse uma curiosidade, mas eu esqueci muita coisa. Quando eu visitei, eu achei o máximo. Eu gostei muito de visitar, mas eu não tinha essa saudade porque acho que quando você é criança, 1 ano faz muita diferença, né? É verdade. Você acha que sua mãe estava um pouco triste porque ela queria que você estava conectando mais com o Brasil
Brasil também? Ou só foi outro tempo na vida, né? Então, ela não importa com isso. Boa pergunta. Você acha? Eu nunca perguntei pra ela, porque, na verdade, eu tinha vergonha de falar em português em público, né? E eu converso com muita gente que é imigrante aqui, que se relaciona um pouco. Obviamente, hoje em dia eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro e orgulho do Brasil. Mas quando você é criança, você quer ser aceito. Eu acho, né? Você quer amigos. E ser diferente é um pouco estranho. E a gente morava numa cidade ainda mais nos anos 90. Então, assim, a gente morava numa cidade que não era internacional ainda. Denver nem é tão internacional hoje em dia. Tem uma comunidade mexicana, tem uma área asiática, mas ela é muito pouco internacional. Se eu tivesse crescido, por exemplo, onde a gente mora agora em Los Angeles, muitos alunos e crianças internacionais, beleza. Mas em Denver, eu era, tipo, o único cara da sala que não era americano. Então, era sempre uma coisa assim, você é do Brasil, e eu achava isso o máximo. Mas nas lojas, em público, a minha mãe falava em português e eu falava inglês. Eu tinha a maior vergonha dela falar em português, porque aí chamava atenção pra gente, né? Mas, assim, é coisa de criança, mas tem uma coisa psicológica por trás de você não querer ser a pessoa diferente. Exato, eu acho que toda criança quer ter um grupo, né? E fazer parte. Mas é uma ótima pergunta. Eu não sei se minha mãe na época pensava, eles estão esquecendo o português. Eles estão esquecendo a cultura brasileira. Porque a gente tem um pouco dessa prioridade pro nosso futuro, dos nossos filhos. É verdade. Dos nossos filhos terem esse amor pelo Brasil. Se vocês ainda não viram a entrevista da gringa com a prima dela visitou o Brasil. Ela é meio, aprendi agora, ela é meio brasileira e meio americana. A mãe dela é brasileira, mas eles visitavam muito. Então ela manteve esse contato, esse amor. Como a gente ficou muito tempo sem visitar e a gente era muito novo, eu perdi completamente essa conexão. Quando você voltou para o Brasil, como foi a situação de readaptar a cultura brasileira? Porque é muito diferente, né? Acho que foi um tempo bem difícil. Eu tava numa idade por volta de 10, 11 anos, que você faz muitos amigos, né? Então eu tinha muitos amigos no Colorado, e aí a gente vai pra uma cultura completamente diferente. Na época também a gente tava sem dinheiro, então eu fui de escola pública americana, que era muito boa, pra escola pública brasileira. Eu não sei se existe uma revirada de 180 graus tão brusca quanto essa. Então, assim, eu tava perdido, falando com sotaque, então a galera sabia disso. E fora que a gente tinha uma certa liberdade, eu, pelo menos, na minha idade, tinha uma liberdade em Denver que eu amava, que era, eu andava de bicicleta, eu andava de skate, na rua, encontrava com os amigos, era até meio louco, assim, andando no trânsito, de bike, ia encontrar com os amigos e tal. Liberdade total, esqueci a bicicleta na frente da casa, e quando eu voltei, eu levei meu skate, a gente levou a bicicleta também, mas eu levei meu skate e eu lembro, assim, na primeira semana, eu tava até meio, sabe quando você fica meio empolgado com coisas novas? Você fala assim, empolgado, não conheço. Empolgado é excited, tipo... Animado. Animado, tá. Pode ser. Empolgado e animado. Você fica meio empolgado com uma coisa nova. Olha, que legal, então a gente vai mudar. Claro que eu tava triste, tava muito triste de perder os amigos e tudo mais, mas também pensei, olha, vamos arrumar mala, vamos pegar um avião, a gente vai morar com os parentes no Brasil. Eu não tinha ideia da realidade, da mudança de realidade que seria. Tudo bem, família, primo, legal. Quando eu chego lá, a perda de liberdade foi incrível, porque na primeira semana eu quis andar de skate, aí meu primo voltou assim, a gente tava ficando na casa da minha avó na época, que a gente tava readaptando. E eu na rua, assim, na serra em Belo Horizonte, que é perto um pouco, assim, embaixo de um morro, assim, de uma serra, que lá em cima tem uma favela. Mas eu não sabia disso. E eu fui andar de skate, um primo chegou em casa e falou assim, cara, você não pode ficar aí andando de skate, não? Aí eu pensei, quê? Eu não posso andar de skate na frente da casa? E ele, claro que não, porque eu seria assaltado e etc. E eu tinha 10, imagina um menino de 10, 11 anos com skate, ele ia ser assaltado rapidamente. Então essa perda de liberdade foi, assim, muito difícil de adaptar, sendo sincero. Eu posso imaginar. Algumas vezes eu penso nisso com Los Angeles também. Los Angeles é exatamente onde ela cresceu. Coincidentemente, essa garota é de 30 minutos de onde eu cresci. Então eu cresci em coincidência de Denver. Ou fato? Não. Destino.
Destino. Boulder é uma cidade mais segura ainda que as áreas de Denver, mas tem umas áreas de Denver que são super seguras também. Hoje em dia, por exemplo, onde a gente mora em Los Angeles, em nenhum lugar que eu conheço de Los Angeles, eu não consigo imaginar um menino de 10 anos pegando a bicicleta e indo passear sozinho em nenhuma área de Los Angeles. Ou andando até a escola. Aqui não existe. Os pais levam pra escola. Nenhuma criança de 5 a talvez 12 anos anda sozinha. Não é uma realidade igual em outras partes dos Estados Unidos. Né? Então a gente pensa um pouco nisso também, porque as nossas crianças de 8 a 12 anos não teriam tanta essa liberdade. Mas eu sinto que, em geral, é uma coisa do mundo novo também, né? Tem outras cidades que você também não faria isso hoje em dia. Antigamente era um pouco mais seguro. Quando você voltou para o Brasil, você falou comigo que você sempre teve um sonho grande, poderoso, para voltar a Denver, a cidade que você cresceu quando você era criança. Assim que eu cheguei no Brasil e tive aquele impacto de realidade, que minha vida não era a mesma, eu não podia pegar minha bicicleta e me aventurar com meus amigos. Uma coisa também que hoje em dia tá mais comum no Brasil é pista de skate, pista de bicicleta. Tá muito mais comum isso do que antigamente, no início dos anos 2000, assim. E nos Estados Unidos eu tinha acesso a isso tudo, né? E eu tinha, por mais que no Brasil o futebol é muito melhor e etc e tal, ele é muito mais, assim, organizado em termos de escolinha, você paga pra escolinha e tal. Meus pais não tinham dinheiro pra isso, mas no Colorado eu tinha acesso ao mundo do futebol, por exemplo, que o nível era muito pior, mas eu fazia parte de um time, a gente jogava campeonato, tinha troféu. Futebol! Futebol mesmo. De pé. Futebol de pé. Isso. Então tinha muita coisa que me fazia ter saudade, assim, dessa vida, né? Então, logo eu já meio que fiquei triste por isso. Então eu passei anos da minha vida, quase 10 anos, pensando que sonho que seria voltar ou morar em Denver. Eu ficava me imaginando lá, com os amigos que eu conheci. E eu perdi todos esses contatos porque não existia rede social. Mas eu passei a vida toda me imaginando de volta em Denver. E como foi quando você realizou esse sonho de voltar para Denver? Que loucura, né? É muito louco. Parte desse sonho, grande parte do grande sonho, foi conhecendo ela, conhecendo você. Quando eu, da UFMG, fazendo música na UFMG, eu passei no intercâmbio pra estudar um semestre em Nova York, um mês depois que eu cheguei, eu conheci ela. Ups. E ela é de Boulder, no Colorado. Então isso já deu uma conversa no início, a gente ficou conversando bastante. Eu cresci em Denver, a gente teve uma coisa em comum pra conversar e flertar. Oh, exato, muito flertando. E essa maluca mesmo, ou doida, como vocês conhecem, a gente se conheceu em setembro, 12 anos atrás. E por volta de novembro, 2 meses depois que a gente tinha se conhecido, ela tentou me convencer a passar o Natal com os pais dela. É mesmo? Na casa dos pais dela. Eu tinha acabado de conhecer ela. E eu falei, você é louca? Seus pais nem me conhecem. Eu te conheço há 3 meses e eu vou passar Natal com a sua família? Aí depois eu pensei, o meu intercâmbio tava acabando, era só 6 meses. Então eu já tava triste quanto a isso. A minha passagem era pro dia 19 de dezembro. Então eu não ia passar o Natal nos Estados Unidos. E aí, como a gente tinha se conhecido já, e eu já tinha acabado a grana em Nova York, gente. Eu tava vivendo assim, contando os dias, porque era muito caro morar lá e eu não tava tão preparado, que eu juntei muito dinheiro, o dólar subiu pra caramba. Aí minha mãe tava me ajudando, e minha mãe vendo que eu ia ficar bem deprimido de voltar pro Brasil e não ter ela, e fora perder tudo, assim, né? Tipo, Nova York foi um sonho, assim, eu estudando jazz na capital do jazz do mundo, a gente tava amando ir pra escola estudar em Nova York e se apaixonar em Nova York, parecia um filme. E o filme tava acabando, então a gente tentou estender. Eu lembro que minha mãe pagou, tipo, $700 pra eu trocar a passagem, então eu troquei a passagem pra janeiro, tipo dia 9 de janeiro, então eu ia passar Natal e Ano Novo na casa dos pais dela. Lá vinha essa menina trazendo um brasileiro que ela conhecia há 3 meses pra ficar na casa dos pais dela. Foi muito awkward em alguns momentos pra mim, sim, porque é lógico que é estranho, eu sou completamente novo, eu acabei de conhecer essas pessoas, mas aí a gente foi muito legal porque eu realmente passei mais tempo no Colorado. Eu passei um pouco do Natal com essa família que eu conhecia antes, mas aí ela insistiu que eu dormi lá pra passar a manhã do Natal, que foi bem awkward, mas ela insistiu. Claro!
Não, gente, foi muito estranho. Mas, no final das contas, deu certo. Porque agora eu sou parte da Deu família. muito certo. Deu tudo certo. Mas na manhã do Natal foi estranho, porque... Não, mas só na sua cabeça. Não é na minha cabeça. Eu fico pensando, seus pais provavelmente também pensaram, não vamos fazer esse menino se sentir estranho, excluído. Então, assim... É verdade. De manhã, todos eles tinham um monte de presente. E pra cada presente foda que eles recebiam, os pais delas sentiram. E eu acho muito legal da parte deles, mas eu pensei, gente, não precisa, tá tranquilo. Acho que teve uma hora que eu até liguei pra minha mãe, fiquei no quarto um pouco, porque era awkward. Mas eu recebia, tipo assim, um chocolate, ou eu recebi uma meia. Não, porque eles queriam que ele tinha a mesma quantidade. Pois é, olha só que doideira. Presente. E eu ficava assim, gente, eu não preciso ter a mesma quantidade, eu não preciso ter presente, eu acabei de chegar, eu nem sou parte da família, mas eu recebi altos presentinhos, assim, que foi muito bonitinho, mas também foi um pouco awkward pra mim, porque eu pensava, gente, não precisa preocupar. Mas é isso, anos depois eu voltei pra Denver. Aí tem um caso que é muito engraçado, porque a gente começou a revisitar os lugares que eu morava. Então eu cresci, e eu lembrava, era só olhar no mapa, eu morava nessa área aqui dessa lagoa, vamos lá. Aí a gente pegou o carro dos pais dela, e foi mágico, assim, foi assim... espiritualmente muito legal pra mim. Eu lembrava de fato, eu morava ali naquele apartamento, a gente deu uma volta. A gente foi pra um outro bairro, essa era minha escola, a gente passou na frente da minha escola. E por último, antes da gente voltar pro Brasil, a gente morava numa casa. Em todas as outras a gente morava em apartamento. E a gente morou numa casa logo antes e foi meu sonho, assim, tipo, pro resto da vida eu ficava pensando, não, ter uma casa com um quintal de frente e de trás, e tinha uma garagem, e aquela coisa bem clássica dos Estados Unidos, tinha um basement, né, que é lá embaixo, então eu e meu irmão morávamos no andar de baixo e a minha mãe e minha irmã dormiam no andar de cima e a gente foi ver a casa e foi uma sensação muito legal de eu ver a casa. Aí essa menininha aqui, tadinha, com 18 anos, inocente, ela, vamos bater na porta, eu quero que você entre. Porque eu queria que você pôde ver e talvez o dono vai saber que nós somos inocentes, corações boas. Lá vem esses dois, bate na porta do cara e fala, oi, eu cresci nessa casa aqui quando eu era criança, a gente pode entrar pra ver a casa? Eu não acredito que ela me convenceu a fazer essa pergunta. Obviamente o cara falou, eu não me sinto confortável com isso. Aí a gente... Ok. Nossa, esse momento foi bem awkward. Claro que foi awkward. Meu Deus, eu acho que você saiu do seu corpo. Eu saí do meu corpo. Eu ainda nem voltei direito, mas eu saí. Lógico que uma pessoa não vai deixar dois estranhos entrar na casa deles. Parece até uma desculpa pra sequestrar alguém. Essa história foi hilária. A gente ficou rindo dentro do carro. Sabe aquele rir nervoso que você quer tirar aquela... que vergonha. Que hilário. Então foi isso. Aí eu voltei a Denver. E depois de anos, a gente morou em Denver por 2 anos. Exato. Moramos lá. Nós morávamos lá. Mas também, depois a gente pensou, que perda de tempo aqui, não tá acontecendo nada. Porque é uma cidade muito pequena. No fundo, quando você tá acostumado a cidades grandes, Nova York, sinceramente, Belo Horizonte é uma cidade grande. Talvez vocês pensem que não, mas 3 milhões e tantos de habitantes é enorme. É grande. É maior do que Denver. Tem mais coisa acontecendo. Denver é uma capital meio roça. Tem muitas coisas, mas é mais natureza. As coisas não acontecem lá. A gente tentou fazer nossa carreira progredir na música lá. Ninguém tá levando música a sério, ou, né, todo mundo tem uma profissão um pouco mais comum, uma vida mais pacata. Então, quando a gente mudou para Los Angeles, foi assim, da água pro vinho, da noite pro dia, foi assim, uau! Conhecemos um monte de gente. Da água pro vinho? É uma expressão. Que lindo essa expressão! Eu adoro isso. Eu vou usar. E eu quero adicionar que toda cidade tem um tipo de pessoa que essa cidade é perfeito. Para nós, Exato. Denver não foi nossa cidade, mas Denver é uma cidade maravilhosa. Sim. Mas... Pra quem é aventureiro, né? Gosta Exato. de escalar a montanha, rock climbing. A gente ama tomar esquiar. cerveja também. Eles gostam de cerveja, gente. A galera é mais aventureira, mais outdoor. E tem um trabalho normal, comum, e vai fazer outdoor. Mas assim, a indústria da música lá não existe. E quando nós mudávamos aqui em Los Angeles, eu senti que foi como um sapato perfeito, uma luva perfeita. Coube perfeitamente, né? Exato. O Bear vai fazer parte agora. Esse é nosso neném. Bem-vindo, Bear. Fala uma coisa. Então, a gente se conheceu em Nova York, né? Sim. Mas sua jornada até esse momento de chegar em Nova York foi doido total. Você pode
pode conversar conosco um pouco sobre sua jornada com tantos os obstáculos? Posso. Por que eu fui para Nova York? Eu estava cursando música popular na UFMG. Eu entrei lá na metade de 2010. Na metade não, né? No início do ano, 2010. Em 2012, eles começaram a ter um intercâmbio de música da escola de música da UFMG para uma das melhores escolas de jazz do mundo, assim, que é em Nova York, chama The New School for Jazz and Contemporary Music. Foi um sonho imediato, assim, para mim. Eu pensei, gente, chegou minha hora de morar de novo um pouco nos Estados Unidos e ter uma experiência. Eu sabia que eu queria ir para algum lugar. Os Estados Unidos é sempre muito complicado, essa coisa de visto e tudo mais, então eu tinha na minha cabeça que, como eu tenho passaporte italiano e o Brexit não tinha acontecido ainda, eu tinha na minha cabeça que depois de formado na UFMG, talvez eu mudasse para Londres, porque falo inglês, eu não preciso aprender alemão ou espanhol, e tem uma cena musical bem legal em Londres. Então eu pensei, um dia eu vou para Londres, mas faltava um ano ainda para eu me formar, um ano e meio, e aí rolou o intercâmbio e eu decidi que era aquele semestre. Primeiro semestre de 2013. E eu, assim, estudei para aquilo e decidi que eu queria ir, eu tinha que ir. E eu orava e visualizava isso todos os dias da minha vida. Comecei a juntar dinheiro. Eu dava aula de guitarra e tocava em banda. Então era isso assim que eu juntava meu dinheiro. Eu já comecei a pensar, eu tenho que sobreviver 6 meses, né, em Nova York. Então você tem que pagar aluguel e comida. Então não é fácil, porque legalmente você não pode trabalhar. Então eu fiquei pensando nas alternativas, né, para conseguir juntar dinheiro e viver lá. Então eu decidi, esse vai ser o semestre. E eu estudei pra tudo. E quando eu fiz a prova, eram só 2 vagas e eu não passei nessa. E eu tinha muita esperança que eu ia passar. Assim mesmo, pra ir no primeiro semestre de 2013. E acabou não rolando. E foi um dos tempos mais deprimentes da minha vida, porque eu cheguei a cogitar se eu devia desistir de música, que eu não consegui passar. Eu fiquei bem deprimido, assim. Demorou muito o baque, porque eu tinha certeza que era aquele semestre que eu tinha que ir. Mas muitas vezes na vida a gente acha que a gente sabe o que é, mas a vida tá te aguardando lá, tá? O universo tá, calma que vai ser muito bom. E você acha que você tem o seu controle do que você quer, né? Eu estou apontando, é esse semestre que eu tenho que ir. Mas o universo queria de outra maneira. Então, eu acabei ficando aquele ano de 2013 em BH, juntando mais dinheiro, foi bom que eu consegui juntar mais, e também pensando, vou fazer essa prova de novo. E no final das contas, eu acabei passando para aquele semestre e eu estava programado para ir em agosto, metade de agosto. Você chega lá para começar o ano escolar. E eu ia acabar coincidindo, nos Estados Unidos o ano escolar é de agosto até maio, né? Então começa em agosto, aí pausa em dezembro, aí volta em janeiro e vai até maio. Então o início do ano escolar é o contrário do Brasil. Então eu estaria chegando pro primeiro semestre, pro primeiro ano escolar de muita gente. E 5 dias antes de eu tirar o visto, de eu ter programado o visto em São Paulo, eu nunca passei tão mal na minha vida quanto esse dia, esses 5 dias. Eu não sei até hoje o que foi. Eu não sei se foi uma febre incrível, maravilhosa não, né? Maluca. Mas assim, eu tava de cama, sem energia, não recuperava, parecia não ter fim. Foi tipo mais de uma semana, inclusive, não foi só 5 dias, foi mais de uma semana. E quando eu comecei a ficar doente, eu pensei, falta muito ainda pra eu ir pra São Paulo, tinha um ônibus marcado. Então não era uma viagem tão fácil, não era um aviãozinho, era ônibus noturno, chegava lá de manhã, chegava lá 5 da manhã, o visto já era 8 da manhã, então da rodoviária pro visto. E aí eu ia não recuperando, não recuperava, e eu tava assim, mistura de tudo, nariz, garganta, vômito, tudo, eu tava muito ruim. Foi tão ruim que eu cheguei a pensar em desistir. Eu cheguei a pensar em, eu acho que eu não vou esse ano de novo, não consigo ir tirar o visto, de tão doente que eu tava. Mas tem algumas coisas que a vida é meio assim, né? Eu também, no fundo da minha cabeça, tinha assim certeza que minha vida ia mudar indo pra Nova York. Completamente. Eu sabia que alguma coisa maluca ia acontecer, que tinha alguma coisa me esperando em Nova York, que ia ser, assim, minha vida ia mudar. E, ao mesmo tempo, eu fiquei doente, então eu quase que desisti. Mas eu acho que a vida, muitas vezes, ela te dá umas provas pra ver se você quer mesmo, né? E aí eu resolvi ir, mesmo doente. Eu fui pra rodoviária, me forcei. Sabe quando você tá tão passando mal que você não tem energia pra nada, que você levanta, você tá tonto, sem ar? Eu fui. Coloquei as coisas na mochila, minha mãe me deixou na rodoviária e foi muito engraçado porque eu senti que eu já não dormia há 5 noites. E eu senti que eu sentei no ônibus, era um ônibus leito pra poder descansar e dormir. Eu senti que assim que eu sentei no ônibus, eu melhorei. Muito louco, né? Como se fosse uma cura, assim, muito do nada, assim. Eu sentei e parecia que tudo que eu tava lutando, todas as forças que estavam me impedindo de ir, mudar minha vida, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer, ia ser gigante, ia ser catastrófico, assim, tipo, eu sentei no banco, imediatamente eu senti um pouco melhor. E aí eu dormi.
pela primeira vez em 5 dias. Eu apaguei, dormi pesado, assim, eu não tinha dormido isso nem na minha cama. Dormi pesado, e aí o ônibus parou 4, 5 horas da manhã, acho que 4 horas da manhã, umas 2 horas de São Paulo, ele parou num bar, no meio do nada, né, num restaurante. E eu, inocente, burro e talvez um pouco ainda tonto do sono que eu tinha tido há anos, e sentindo melhor, zero passando mal agora, muito louco. Eu levantei do ônibus, deixei minha mochila no banco do ônibus. Que coisa maluca. Hoje em dia eu não faria isso nunca. Tudo bem, deixei minha mochila no banco do ônibus, desci, peguei um pãozinho de queijo, peguei um chá. Eu não sei o que aconteceu, mas alguma força me fez, tipo, esquecer completamente da vida. Assim, eu sentei, eu sou um pouco ADH também, né? Então, enfim, eu sentei e tava passando um especial Tom Jobim e Elis Regina na televisão. Eu fiquei assistindo e comendo meu pão de queijo. E não vi o tempo passar. Eu completamente apaguei. Nossa Senhora. E do nada eu levanto, não, tem que ir embora. Quando eu fui ver, de todos, sabe aquelas estações de ônibus no Brasil, assim, quando para? Tem tipo uns 10 ônibus. Que eles param, estão vindo de todos os lugares. Quando eu fui ver, o meu ônibus não estava lá. E só tinha um ônibus indo embora, já. Nossa. Indo embora. E eu saí correndo atrás dele, o cara parou, eu falei, moço, eu perdi meu ônibus, ele foi embora. Aí ele, qual que era o número? Eu lembro do número, o número era tipo assim, 17. Número 17. Aí ele já foi embora, todo mundo foi embora. Eu tenho que ir embora. Se não tiver lugar lá atrás, eu não posso te levar. Eu falei, eu posso sentar aqui na frente? Ele, não. Se não tiver um lugar sobrando, eu não posso te levar. Você vai ter que se virar. Você acredita que tinha um lugar sobrando? Nossa E ele estava Senhora. indo pra São Paulo. Só que o ônibus foi embora com meu passaporte, todos os meus documentos, meu documento de visto, tudo que eu tinha, exceto meu celular e minha carteira. Eu deixei tudo dentro do ônibus. Então eu já falei com o cara, fala com eles que tem uma mochila cinza que tá no banco tal. Eu lembro do meu assento e eu lembrava, né, da cor da mochila e tal. Aí ele falou, tá, vou ligar lá. Aí eles conseguiram falar com o ônibus, mas eu fiquei 2 horas sem dormir agora, né? Porque eu fiquei assim, será que tá tudo perdido? Porque até tirar passaporte novo, até tava lá meu passaporte italiano, meu passaporte brasileiro, todos os meus dados e etc e tal. Mas, quando eu cheguei em São Paulo, tava lá o funcionário do ônibus, né, o funcionário da empresa de ônibus, usando minha mochila, esperando o nosso ônibus chegar no ponto que ele já sabia que esse ônibus tinha, que eu estava lá e que ele ia chegar no momento certo. E aí, a partir dali, foi tudo lindo, mas realmente foi uma prova pra poder chegar lá. Aí, um mês depois que eu cheguei, eu conheci ela. Nossa Senhora, essa história é doida É muito doido. demais. Não acredito até hoje. Eu acho que é verdade, o universo testa, faz essas provas. Você quer essa coisa de verdade? Sim, a gente já teve muito isso na nossa vida, mas até aquele instante da minha vida, aquele momento, acho que esse foi o período mais difícil, mas eu sabia que seria o mais compensador. Recompensador. Não Com sei. recompensa. Mas eu gosto. Então, agora que você está morando nos Estados Unidos, quais aspectos do Brasil você mais sente falta e mais saudades, né? Eu diria família, com certeza. E eventos de família, eventos familiares e aniversários que a gente perde, né? Acho que a grande tristeza de morar fora, de todo mundo que mora fora, é essa balança de ter a vida que você queria. Porque não é porque eu não queria morar no Brasil, é só porque no mundo que a gente segue, o mundo que eu faço parte, é muito melhor eu estar em Los Angeles para construir uma carreira. Tanto que eu construí uma carreira em Los Angeles, mudou tudo. Que eu não conseguiria ter construído de nenhum outro lugar. Então, morar aqui é necessário nesse sentido. Mas não quer dizer que não tem seus altos e baixos, e a gente acaba tendo que fazer um balanço entre o que mais importa. E é claro que família é a coisa mais importante, então a gente tenta, ao máximo, ir visitar. Sempre tem uma desculpa, vem parente vir visitar, minha mãe já veio vários anos, a gente sempre tenta ir ano sim, ano não, né, pro Brasil. A cada 2 anos a gente passa Natal. Queremos mais, mas pelo menos a cada 2 anos a gente passa Natal. Então uma das coisas que eu tenho mais saudade é a família, mas essa coisa de eventos também, de socializar. Eu tenho vários amigos aqui que eu amo nos Estados Unidos, mas tem uma coisa diferente, assim, a amizade brasileira e a festa, os encontros brasileiros, a energia é muito legal. É muito boa, E aqui tem uma energia muito contida, mesmo que em LA seja uma cultura latina também, e etc e tal, mas é um pouco diferente. A gente faz festa aqui, 9h30 da noite, a galera já tá bocejando, passou da minha hora de dormir. A galera vazou
antes das 10. Todo mundo. Não importa se você começou o jantar às 7. Tem só 3 horas, a gente acabou de jantar, tá começando a ficar legal. A galera vaza porque tá na hora de dormir. Então, assim, tem muito aspecto que eu amo estar aqui. Eu amo essa coisa um pouco mais rigorosa do horário, de chegar no horário certo e ter um pouco mais dependência dessas coisas, de estrutura. Mas eu tenho muita saudade do Brasil, de outras coisas, e muito dessa energia, que eu acho que é só o Brasil que tem. E uma coisa que eu queria perguntar pra você é... Você chegou a ter essa percepção, né? Porque a gente tem amigos que são casados com latinos, assim, com alguém do México e tal, um americano casado, que eles muitas vezes se sentem um pouco demais, assim, com relação a passar Natal com a família deles ou passar eventos, porque eles são demais. Ah, tem muito parente, todo mundo é muito alto, fala muito alto, é muita bagunça, então eles ficam ansiosos. E a gringa se identificou demais com isso. Então, assim, eu não esperava, foi uma surpresa. Ela amou essa energia do Brasil. E ela tinha essa energia já. Então, fala um pouco sobre como é pra você essa coisa de quando a gente vai, os eventos, família, o que você sente saudades. Ok, vou falar. Então, eu acho que pra mim muda toda vez que eu estou no Brasil. Porque no início, eu estava só feliz ser lá. Envelopado com a energia. Ah, sim. Uhum. Faz sentido? Sentindo a energia te abraçando, assim? Abraçado pela essa energia. E, ao mesmo tempo, algumas vezes no início, eu senti, eu quero comunicar mais. Eu quero ser mais parte, porque todo mundo é muito, muito bem-vindos, muito abraçado comigo. Acolhedor, eu acho que é essa palavra que eu estou... tentando te falar. Mas eu acho que todo ano que eu estou lá, melhora. Já estava alto astral, mas pra mim só sube porque eu posso expressar mais com todo mundo. Eu posso sambar com a gente. Antes eu estava mais olhando, observando e adorando, mas agora eu posso ser mais parte e eu adoro essa coisa de tanta energia com nossa família que nós vamos construir, né? Eu quero ter essa energia. Eu quero ter esses momentos de todo mundo rindo, falando alto, dançando, festejando. Quê? Desinibido. Exato. Você conhece essa palavra? Sem inibições. Oh, uau! É similar em inglês. É. Então, esse responde a sua... Responde demais. Tá bom, então... Mas eu sei que por algumas pessoas é um pouco muito. É um pouco muito, Pra mim, é um pouco perfeito. Boa. Essa é muito interessante. Então, escuta aí, tá? Quando nós temos filhos... Uou! Quais aspectos da cultura brasileira você quer ensinar para eles e quais aspectos da cultura norte-americana você quer ensinar? É uma pergunta bem profunda e tem muita coisa da cultura brasileira que eu adoraria que eles tivessem e muita coisa da cultura mais nórdica e do norte que seria interessante. Nórdica. Eu diria que essa coisa da proximidade familiar, eu gostaria de que eles tivessem. Também. De abraçar, de rir, de fazer uma zoeirinha, de... Essa energia brazuca. Mais quente, né? Mais quente, ela não tem igual. Talvez eu faça um ou outro. Em compensação, eu adoraria que eles tivessem o senso de tempo e de respeito ao tempo dos outros. Que existe aqui um pouco mais. Nem tanto em Los Angeles. Los Angeles a galera é um pouquinho mais relaxada, mas verdade. Eu acho que você não pode combinar uma coisa com a pessoa, né? 13h e chegar 2, ou ficar desmarcando. Eu acho que o pai dela tem uma teoria legal, não é? Como é que é? 5 minutos é tranquilo, 10 minutos é atrasado. Eu acho que se eles tiverem a maior parte da educação aqui, eu ainda assim gostaria que eles fossem um pouco mais curiosos sobre o mundo. E não apenas cabeça fechada de americano de achar que o mundo, né? A coisa que mais resume o que é o americano é os caras terem um esporte que é apenas jogado aqui
aqui que é apenas times americanos e quem ganha é campeão mundial. Então, assim, eles não têm um pouco essa noção de pô, a Copa do Mundo é campeão mundial. Né? É uma Copa em que todos os países estão disputando. Então, assim, eu acho que seria bem legal se nossos filhos tivessem essa curiosidade do mundo. Eu acho que tem muita informação no Brasil que aprendem em escola que é um pouco inútil, que você nunca mais vai usar. Mas um pouco dessa informação inútil desenvolve o cérebro de uma maneira interessante, mais curiosidade, ter um pouco de noção da história do mundo, não somente da história dos Estados Unidos. Então eu acho que seria interessante. E mesmo que eles não aprendam isso na escola, eu acho que eu teria essa habilidade de colocar essa curiosidade neles, através de viagens, talvez. Então, assim, eu odiava história na escola. Mas depois que eu comecei a viajar, ir pra Europa, pergunta pra ela, eu amo história, e eu odiava a história, eu não conseguia entender história, porque os professores ensinam de um jeito muito entediante. É um tédio aprender história, geografia. Hoje em dia eu sou super curioso com a história da Europa, de uma guerra, de como que começou, dos romanos, da Idade Média. Então, assim, eu amo essas coisas e eu acho que a gente consegue colocar isso nos nossos filhos, mesmo que a educação aqui seja bem limitada. Então, talvez seja isso, meus pontos. Bem limitada, minha bunda. Um pouco. Esqueci que essa menina cresceu que ela tá ofendida, mas posso resumir? Isso? Deixa eu só resumir. Essa menina aqui, ela sabia que queria fazer música. A escola, ela é tão direcionada pro que você quer fazer, o que eu acho certo, tá? Eu acho isso certo, eu defendo isso. Eu acho que tem tanta coisa que eu estudei em biologia e química que eu jamais vou usar na minha vida, que eu achei uma perda de tempo. Talvez eu poderia estar praticando guitarra, talvez eu poderia estar aprendendo a cantar. Talvez a escola pudesse me dar lições de outras coisas, de vida, de artes. Beleza. Mas, porque no Brasil a gente passa todos por uma educação obrigatória. Eu sei. E aí todo mundo tem que fazer uma prova e dependendo do nível que você tem que fazer ela, é o que você quer fazer depois. Mas você tem que fazer de tudo. Essa menina no 3º ano do ensino médio, pra quem já formou aí no ensino médio, gente, e lembra do seu 3º ano de ensino médio. 2º, 3º ano do ensino médio era a pior tempo do mundo, porque você, além de tentar passar de ano, você tinha que entrar na faculdade. No 3º ano dessa menina... Não. Deixa eu falar. Não, ele está... Não foi meu terceiro. Meu terceiro foi... Não, o 3º é o último no Brasil. Então foi. O último. Eu acho que até mudou no Brasil, agora é o 4º ano. Tá, o último ano de ensino médio. O último ano de ensino médio é um período muito cruel, assim. Como ela sabia que ela queria estudar música, artes... 2 das matérias dela do último ano do ensino médio era boliche Essa é a palavra? e golfe. Não, esse foi uma aula. Meio. Uma aula. Metade era golfe e metade era boliche. E tinha aula de culinária, aula de sei lá o quê. Não, esse foi um outro ano. Mas, de verdade, meu último ano de ensino médio foi ótimo. Tranquilaça, né? Porque eu tinha essa aula de bolache e... golfe, então boliche. E eu tinha 2 corais. Nossa senhora, aula de coral, gente. Tinha que sonho. uma aula de teoria musical. Teoria musical. Eu tinha que pagar a escola eu tinha que pagar a escolinha fora da escola, né? Pra aprender teoria musical. Pra mim isso tá correto. Você vai fazer música, artes. Pra que você tem que fazer trigonometria e a parte mais difícil de matemática e etc. Então isso é interessante. Eu concordo com isso. Atitude. Para os meus filhos. Basicamente os mesmos. Mas quero compartilhar também que eu preciso que eles tenham... Eu não preciso nada, mas eu quero que eles tenham uma conexão espiritual com o Brasil. Sim. Muito fundo. Eu quero que eles querem falar português. Eu quero que eles estão fluentes. Sim. Eu sei que um dia eles vão rir comigo com meu português e eu vou ficar um pouco triste, mas... Não, eles podem ser perfeitos. Eles não vão zoar seu português. Mas pra isso eu acho que a gente tem que levar eles muito. E pra fechar, antes de fazer um jogo de rapidinhos, qual é um dia perfeito pra você no Brasil? Um dia perfeito no Brasil seria acordar, ir na padaria e pegar um pãozinho de sal quentinho, pão de queijo que acabou de sair, requeijão, presunto e queijo.
voltar pra casa da minha mãe e fazer um café da manhã maravilhoso, com isso tudo que eu acabei de falar. Talvez a gente faça uma caminhadinha ou vá fazer alguma coisa, porque à tarde tem um churrasco na casa do meu tio. Nossa, sim. Então nós vamos fazer um churrasco, 1h, meio-dia nós estamos lá fazendo churrasco, a gente passa algumas horas fazendo churrasco. Quem sabe de lá a gente sai e vai descansar um pouco, porque à noite tem ou um jantar com os amigos, ou um cineminha. Ou um açaí. Ou um açaí. Sua fantasia, Eu sei, mas... porque eu pensei o seguinte, açaí tem que ter todo dia, num dia perfeito. Mas eu também amo churrasco, então churrasco tem que ter um dia perfeito. Só que eu acho que açaí no mesmo dia do churrasco não ia ter. Então, um dia alternativo a esse seria a gente no Brasil tendo um açaí. Mas e que tal um dia perfeito na praia? Que a praia não tem churrasco. Pode ser. Dia perfeito na praia. Tá. A gente acorda, toma o café da manhã da pousada, que vai ser uma delícia. Maravilhosa. Que basicamente tem tudo que eu mencionei, mas também tem bolo, vários bolos. A gente anda pra praia, a gente passa o dia na praia, na sombrinha, tomando água de coco, açaí de almoço, porque nosso almoço na praia todo dia é açaí. Aí dá umas 4, 5 horas, já estamos exaustos e maravilhados com a praia. Talvez a gente fez um passeio, talvez a gente fez um mergulho, talvez a gente pegou uma prancha e foi paddleboarding, né, stand-up. Adoro. Aí a gente volta pro hotel, pra pousada, toma um banho maravilhoso, tirar aquela areia do corpo. Um cochilo de uns 30, 40 minutos. Você até baba, porque a gente acorda mais ou menos umas 8 da noite e tem um jantarzinho, Baba. 8h30 ou 9. Sabe o que é baba? Drool. É. Aí 8h30, 9 da noite, nós temos um jantar. Se a gente estiver na Bahia, vai ser uma moqueca, talvez. E aí depois tem uma sobremesinha, que vai ser um sorvete de tapioca com cocada. Olha. É isso, esse seria o dia perfeito. É isso mesmo, Tintim. Tchim, tchim. Adoro esse dia. Então, vamos fazer um joguinho com você que se chama Rapidinho. Então, eu vou falar duas coisas e você precisa de escolher Ok. entre as duas. E esse vai ser difícil para esse homem, eu acho. Vamos ver. Pastel ou acarajé? Acarajé. Acarajé ou empada de palmito? Acarajé. Acarajé ou coxinha com frango e catupiry? Coxinha com frango catupiry e um ketchup em cima. Com certeza. Coxinha de frango com catupiry ou tapioca? Depende, porque se for tapioca da Sandra na Bahia, em Itacaré, foi realmente uma das melhores coisas que a gente comeu na vida. Agora, eu não sei se eu gosto mais de coxinha de frango catupiry ou daquele acarajé de carne seca com banana. Quer dizer... Acarajé? Moqueca. Não, moqueca não. Moqueca. Tapioca. Tapioca. De banana com carne seca. Eu acho que eu vou de coxinha. Coxinha ou moqueca? Não, mas é sacanagem, porque são duas coisas completamente diferentes. É verdade. Coxinha ou moqueca. Eu acho que coxinha ainda é o rei. Coxinha é a rainha. Coxinha ou feijoada? Feijoada é bom demais. Coxinha. Coxinha! Coxinha ou feijão tropeiro? Coxinha. Amo feijão. Esse foi fácil pra Um você. pouco mais fácil. Tá. Eu acho que eu tenho uma ideia do que tá por vir. Calma aí, gente. Respira todo mundo. Não. Respira todo mundo. Coxinha ou pão de queijo? Você sabia que foi isso? Não, eu achava que era coxinha ou açaí. Eu ia ficar sem saber. Coxinha ou pão de queijo? Eu acho que dependendo do pão de queijo, dependendo da coxinha, eu prefiro muito mais a coxinha. Mas quando eu penso no pão de queijo mais top que a gente gosta do mercado central, que é tipo um queijo canastra em cima, eu acho que eu vou ter que falar pão de queijo. Pão de queijo, nova rainha. Pão de queijo ou farofa? Pão de queijo. Pão de queijo ou picanha? Eu conheço Aí eu vou você. ter que selecionar a rainha do churrasco, picanha. Mas uma picanha fatiada dentro de um pão de queijo? Opa. Animaria. E finalmente, picanha ou açaí? Como que você faz isso comigo? Nossa, é muito difícil, porque açaí é a coisa que eu mais gosto no mundo. Eu sei E como churrasco- mexer com esse coração aqui. Ela chegou no final. Deixa eu me imaginar comendo uma picanha.
ok? E um açaí. Nossa, eu não posso empatar eles? Não. Se eu pudesse comer só um pro resto da vida. Talvez, me escuta aqui. Tá. Eu ia sentir muita saudade da picanha. Mas existem outros tipos de carne. Açaí é só açaí. Então, eu acho que eu vou ter que selecionar açaí, porque eu posso comer alcatra, ribeye, o que eu quiser de carne. verdade. Então, bora, açaí ganhou. Obviamente. Açaí. Açaí, todo mundo canta. Açaí. Então, obrigada, marido querido, para fazer esse bate-papo, essa entrevista comigo. Obrigado você por me convidar. Nossa, E obrigado aos seguidores maravilhosos que você tem. obrigada a vocês. Inclusive, tem uns seguidores muito engraçados também, né? Tem uns comentários legais, a gente fica rindo. Nós vemos vocês, nós estamos rindo também. E vocês que estão assistindo, fala mais perguntas para esse marido querido e, por favor, deixa suas respostas as rapidinho. Quero saber rapidinho da galera. Exato. E vou ver você e sua energia linda no próximo vídeo. Então, beijo. Beijo. Tchau. Tchau.